Olá, pessoal. Muito boa noite a todos, aqueles que estão presentes aqui na nossa sala, aqueles que vão assistir depois. Nós estamos aqui de volta com o nosso TED, nosso Temas Espíritas em Debate. Hoje, a nossa convidada, a Luciana Barbosa, vai trazer um pouco aí das suas reflexões em torno do tema: é possível nascer na família errada? Já já a Luciana vai trazer para a gente as reflexões, as suas contribuições e lembrando, o nosso TED tem sempre a participação dos que estão presentes aqui na sala. Então, na verdade, ela traz as reflexões e a gente parte para um bate-papo, para uma conversa logo depois, tá? Antes de dar início, eu pedi a Leia para a gente fazer uma prece. Ok. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, cheios da intenção de iluminar o nosso pensamento, de termos ideias concordes com as leis naturais que regem a nossa vida, pedimos aos bons espíritos, a essa força maior que nos rege, a esse Deus que nos ampara, que nos alimenta, que nos sustente a lógica, o raciocínio, que nos sustente as boas intenções e os bons pensamentos. E que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Ciana, pedi para você fazer uma breve apresentação sua aí, depois já parte para a sua contribuição aí sobre o tema, tá bom? Fique à Tá vontade. joia. Obrigada, Christian. Bom, então, boa noite a todos os companheiros que estão aqui na sala e aos que vão depois assistir também. Eu sou a Luciana, sou trabalhadora da Casa do Centro Espírita Moral Próximo e também, no momento, a gente está como diretora da área da família da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, que é uma área que trabalha com evangelização familiar. E uma pergunta que a gente sempre ouve é: por que evangelizar a família? Se a gente já evangeliza criança, já evangeliza jovem, então não tem necessidade de evangelizar a família, né? Mas o que a gente sempre conversa é que a gente evangeliza o grupo, né? O grupo também precisa da evangelização, do entendimento do que é estar em grupo, do que é essa conformação grupal. Então, dentro disso, quando, né, o tema que nos foi dado foi esse, é possível reencarnar, né, nascer numa família errada. Eu achei interessante o adjetivo que usaram, né, errado. Então, acho que a gente precisa conversar sobre o que é errado. O que que a gente está chamando de errado, né? Que percepção é essa que a gente está tendo? Queria trazer duas frentes, né? Uma é a ideia que tem se feito do que é uma família certa. Né? O que que é uma família certa? Como é que uma família certa se comporta? Né? De que maneira uma família certa deve ser? E algo que a gente trabalha muito lá na área da família é que é o conceito da doutrina espírita, o conceito que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que Kardec traz para nós. Família não são os laços consanguíneos, né? Família é um grupo de pessoas que se unem por simpatia e comunhão de ideias. É a tradução, né? É o que o Kardec traz para nós do conceito de família. Grupo de pessoas que se unem por simpatia e comunhão de ideias. E ele continua dizendo, né? Que vão ter esses laços antes, durante e depois do desencarne, né? Então a gente não está falando de uma conformação específica, a gente está falando de um grupo de pessoas que se unem, né? Então, dentro desse primeiro ramo que eu queria pensar aqui junto com vocês, do que é certo e do que é errado, eu queria trazer a nossa logo. A gente tem uma logo lá na área, né? Que a gente trabalha o conceito de família como o conceito que a doutrina espírita trouxe para nós, né? Grupo de pessoas que se unem por afinidade de simpatia e comunhão de ideias. Então, vocês vão estar vendo aqui na nossa logo, a gente fez o possível para colocar o máximo de representatividade, né? O máximo de famílias plurais, né? Então, a gente tem ali uma família de um casal hétero com seus filhos, a gente tem uma família homoafetiva masculina sem filhos, a gente tem uma família de uma mãe solo,
A gente tem uma família de um casal homoafetivo feminino sem filhos. A gente tem uma família de uma pessoa só. Tem um nome essa família, chama-se família monopessoal. É o nome que se dá para a pessoa que mora só, não é? É uma família monopessoal. A gente tem a família de pets, né? Pais e mães de pets. O nome dessa família também já existe, inclusive é um nome jurídico até, né? Que é família interespécie. A gente vê alguns casais hoje em dia que, né, vão à justiça para fazer a divisão dos pets, né? Quem fica com os pets, quais os dias. Então, família interespécie. A gente tem ali uma família de um pai solo. A gente tem uma família de um casal feminino com seus filhos. A gente tem uma família de um casal hétero sem filhos, né? Que também é família. Às vezes o casal hétero, né? Ah, vocês não têm filhos, não são família, vocês são só um casal. Não, eles são família, né? E uma família de um casal homoafetivo masculino com filhos. Claro que a gente não conseguiu trazer todos, mas a gente fez o possível, né, para colocar tudo, pelo menos expressar o máximo que a gente poderia, que esses agrupamentos, então, são agrupamentos que correspondem ao que nós, na doutrina espírita, compreendemos como família, e não existe aqui certo e errado, né? Não existe aqui a conformação certa seria a primeira, né? Um casal hétero com seus filhos é o que está certo, né? Não, a gente compreende que esse grupo de espíritos que se unem por simpatia e afinidade de ideias é um grupo plural, e inevitavelmente plural, né? Então, nesse primeiro ramo que eu queria trazer aqui para a gente conversar, se certo ou errado é o formato do grupo familiar, a gente já cai por terra, né? Então, não existe um formato correto. Apesar de alguns companheiros, muito estudiosos até, né, trazerem a ideia de que um grupo familiar homoafetivo não seria uma programação espiritual, né? Isso não haveria uma programação no mundo espiritual, a gente está entendendo grupo familiar como nos diz Kardec, né? Então, nós não podemos categorizar como certo e errado, né? É um grupo de pessoas que se unem, né? Por afinidade de ideias e simpatia. Então, esse é o primeiro ramo. Então, se é disso que a gente está falando, nós não estamos falando de certo e errado. E aí eu queria trazer o segundo ramo, né? Se o segundo ramo, se a outra proposta de conversa é se nós podemos reencarnar com um grupo familiar que não nos é afinizado, né? Ou se a gente erra na hora da programação, ou se a gente vai estar num grupo que não era exatamente o grupo afim, eu queria trazer o Kardec de novo, né? Sempre que a gente está numa berlinda, a gente pega o Kardec e se socorre, né? Então, Livro dos Espíritos, questão 269. Kardec faz essa pergunta para os espíritos, né? O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? O espírito pode se enganar na programação, se é essa a pergunta que nós fizemos, né? O espírito pode nascer na família errada, né? Ele pode se enganar na programação que ele fez. A resposta dos espíritos, ela dá um certo mal-estar em quem está acostumado a responder muito rapidamente não, né? Não existe erro, né? Não existe... a programação, ela é sempre soberana, né? A programação é sempre... Os espíritos vêm e respondem assim, sim. Então, a pergunta: o espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Sim. Pode escolher uma que esteja acima das suas forças e sucumbir. Também pode escolher uma que não lhe traga proveito, não lhe traga proveito algum. Bom, se a gente vem por aqui, essa ideia de família errada de novo, né? Então, o espírito pode escolher estar num grupo que pode facilitá-lo a cair, que ele não suporte a prova daquele grupo, ou um grupo que não o acrescente, que não faça, que não traga para ele todo o crescimento, melhor dizendo, que ele poderia ter? Sim, é possível. Então, tentando responder à pergunta inicial, é possível reencarnar na família errada? Então, de novo, tentando entender esse errado, é possível pedir estar num grupo que ou lhe ultrapasse as forças, ou não lhe potencialize tudo o que você poderia? Sim, é possível. Porém,
Eu sei que não é uma resposta gostosa de ouvir, porque o que a gente costuma trabalhar com relação à família é que não estamos na família errada, tudo que está ao nosso redor é para o nosso crescimento, sim, é para o nosso crescimento. Mas quando a gente aprofunda nessa resposta, né, a resposta dos espíritos é: sim, eu posso pedir um grupo que não me faculte todas as minhas potencialidades ou me faça até cair. Está acima das minhas forças. Sim, eu posso. Meus amigos, hoje em dia a gente vê isso, né? O número de feminicídios. Esses irmãos estavam, sim, em provas que sucumbiram. Sim, não foi possível, não deu, não foi possível, né? Foi maior do que as forças, né? Então a gente vê hoje em dia esse excesso, né? Esse número excessivo de feminicídios, de parricídios, de violências sexuais. A gente percebe que essas criaturas estão rompendo com as suas forças, né? Aquilo foi demais. Era errado, no termo que a gente está entendendo de não era para ter sido isso, é isso que a gente está conversando aqui. O espírito pode ter escolhido uma prova superior às suas forças. Pode ter escolhido um grupo que faria essa prova. Porém, nunca em tempo algum isso será algo que não vai acrescentar-lhe. É isso que é importante a gente marcar, né? Nunca, nenhuma dessas experiências será algo que não vai lhe marcar. Eu trouxe aqui como exemplo um livro que acredito que todo mundo conheça, né? Que é o Nas Voragens do Pecado, da Ivone Pereira, pelo Espírito Charles, que conta a história de exatamente uma família, né? Uma família que por muitas encarnações vinham juntos. Vinham ali aquele grupo familiar, né? Ora pai, ora filho, ora marido, ora esposa. É um grupo de espíritos familiares. E esse grupo tinha alguém nesse grupo, que nessa encarnação aqui é o Luiz Narbonne, né? Que ele não se encaixava muito bem, ele estava atrasando um pouco o grupo, né? Ele estava dificultando ali a evolução do grupo. Então, nessa encarnação aqui que conta o livro, ele pede para vir longe dessa família, porque além de estar atrapalhando, ele não está aproveitando esse grupo familiar como deveria. Ele pede para ser órfão, né? Já ser abandonado desde criança, não ter um grupo familiar como esse que a gente entende aqui. Ele vai ser adotado por um padre, vai viver no monastério com o padre, vai ser mais isolado, né? Vai ser mais só família monopessoal, né? E aí a gente pensa, bom, então tá bem, ele pede uma encarnação onde ele não vai estar presente nesse grupo, porque ele quer aprender outras coisas, ele quer aprender essa solidão, ele quer entender. Então, se a gente pensar assim, tá na família errada? Não. Ele veio com uma proposta encarnatória. Mas esses elos familiares eram tão fortes, né? Essa afinidade era tão forte, que infelizmente, eu não vou dar spoiler aqui não, quem ainda não tenha lido, né? Infelizmente, ele é atraído para essa família de uma maneira violenta até. É tão forte a simpatia e comunhão de ideias que ele é atraído para essa família e eles acabam, né, tendo um fim, eles acabam desviando a rota, né? Porém, é isso que a gente está tentando dizer. Porém, estava errado? Isso foi errado? Não. Tanto o Luiz quanto a família, quanto todos os envolvidos tiveram um processo de aprendizado. Pode não ter sido melhor, pode não ter sido maior, pode ter atrapalhado até o processo evolutivo, não importa. Por isso que eu acho que a gente não pode dizer errado, né? Tem como nascer na família errada? Tem como nascer na família que não é seu grupo afinizado. Tem sim. Porém, isso é um erro? Não. Tudo será aproveitado, né? Nesse sentido que a gente está dizendo. Dar continuidade aqui à nossa fala, eu sei que a gente tem um pouquinho mais de tempo, queria só trazer um outro livro também, que é o Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, que ele vai estudar o livro no Mecanismos da Mediunidade, né? Nos domínios da mediunidade, perdão. Nos domínios da mediunidade do André Luiz. E o Martins Peralva vai estar estudando aqui nesse livro aquele capítulo que fala sobre relacionamentos, né? Aquela aula que o André Luiz vai ter sobre relacionamentos pessoais. E nos chama a atenção dos 5 relacionamentos que ele vai narrar aqui para nós, o primeiro, que é o relacionamento acidental.
E toda vez que a gente vai falar, né, em palestras ou em seminários sobre relacionamento, o pessoal fica maluco, né? O pessoal se mexe na cadeira, fica todo mundo nervoso, porque a gente aprendeu que não existe nada fora da programação, né? Que está tudo na programação, que está tudo organizado, que não tem como sair fora da programação. Então, meus amigos, quando a gente vai estudar sobre relacionamentos acidentais, a gente vê que o que ele está chamando de acidental não é errado. O que ele está chamando de acidental são relacionamentos que não estão na proposta inicial. É um desvio da rota, é uma curva na estrada, não é? Não quer dizer errado, quer dizer além da programação. E o bonito, né, no final, quando ele vai falando desse relacionamento, o bonito é ele dizer o seguinte: olha, uma vez que esse relacionamento não estava na programação, que essa proposta de experiência não estava na encarnação, que essa família não estava na programação, é Minas Gerais, né, gente? O trem passa dentro da minha casa. Deve estar dando para ouvir aí, né? Que estava fora, então, dessa programação, nada se perde, né? Porque se os nossos GPS dão conta de recalcular a rota, quando a gente se perde na estrada, quem dirá Deus? Quem dirá Deus as possibilidades que ele tem de recalcular rotas, de proporcionar aprendizado para além das nossas escolhas. Graças a Deus, né? Graças a Deus ele pode fazer isso e faz muito bem feito, inclusive. Então, nesse sentido, é possível ter um relacionamento que não estava na programação? Sim, é possível. Qualquer relacionamento, conjugal, familiar, amizade. Eu posso, por exemplo, não ter na minha programação filhos. Nessa encarnação, a minha programação não tem filhos. Mas aí eu chego no hospital, eu chego numa comunidade, eu chego num lugar, vejo uma criança e me apaixono. E falo, é meu, minha filha, meu filho. E pego essa criatura para mim. É acidental, não estava na programação. Então, quando eu vejo esse acidental, então esse é bom, né? Esse acidental é legal. Não, todo acidental é possível de aprendizado, né? Não tem um acidental certo e um acidental errado. A gente precisa tirar, abominar a palavra errada, né? Então, relacionamentos que não estão na programação, é só isso, né? E vão proporcionar aprendizado, alguma cor, algum tom, alguma marca, essa relação vai nos dar. Vai nos dar. Isso é inevitável, não tem como, né? Então, assim, trouxe esses dados só para a gente, assim, bater um papo mesmo, né? Sobre, primeiro, essa ideia de que o errado, se é a construção da família, já podemos descartar. Não existe errado em se tratando de construção familiar, em se tratando de grupo, né? Não existe errado. Graças a Deus, a gente tem a doutrina espírita para nos dar um suporte muito grande nesse sentido, que infelizmente as outras doutrinas religiosas não têm um embasamento, né? E acabam julgando, é, falando de uma forma desnecessária e agressiva, né? Mas porque o embasamento teórico deles, pelo embasamento, está correto. Mas nós temos outro embasamento teórico, graças a Deus, que nos possibilita abraçar, né? Todas as formações familiares. E no outro sentido, se estamos entendendo errado como um erro na programação ou um desvio da programação, sim, é possível. Porém, nada que seja desviado, né? Nada que seja uma escolha nossa, não será reorganizado, né? Não será aproveitado por Deus, graças a Deus, né? Não será aproveitado nessa encarnação. Bom, essa é a ideia que eu queria trazer. Eu sei que ela não é muito convencional, mas é algo para a gente também pensar, né? É confortável a gente pensar, nada está fora da programação. Mas se a gente pensa, sim, há coisas fora, né? É possível ser fora. Talvez a gente consiga conversar melhor até com a própria doutrina, né? E com o conceito de livre-arbítrio. Era isso. Agora a gente pode bater papo. Obrigado, Luciana. Então, vamos bater papo, né, gente? Qual a opinião de vocês? Vamos expor. Vocês concordam, discordam? Quem gostaria de começar? Leia.
Luciana, que coisa boa te ouvir. Muito bom seu argumento, muito boa a sua provocação, e você me levou a pensar naquilo que eu bato sempre muito, 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 na soberania da encarnação, na soberania do hoje, na opção das escolhas que fazemos hoje. Se ontem nós entendíamos precisarmos de alguma coisa, ser certo alguma coisa, hoje nós mudamos de opinião, porque nós temos experiências. Então, é fundamental o respeito a esse livre-arbítrio que você colocou muito bem, né? E que são escolhas nossas hoje, e que isso é importante. Então, achei sensacional. Não tem essa da gente. Programação, gente, é lei natural, acontece. Afinidade pode ser por sentimentos negativos, o que pode levar a encarnações erradas, entre aspas, né? Então, essa afinidade é uma lei natural. Então, gostei muito da sua apresentação e queria te parabenizar, concordo plenamente. O hoje é importante, o nosso livre-arbítrio é que importa. Obrigada. Exatamente, Léo. Hoje é importante. A gente vê muitos companheiros espíritas tendo dificuldade de entender o hoje, né? Aprisionado a essa ideia e sem compreender, ou inclusive o respeito que Deus tem pelas nossas escolhas, que é imensa, né? Um respeito imenso pelas nossas escolhas, né? Vamos ouvir ali, então. Vai lá, Eli. Luciana, obrigado pelas colocações iniciais. Eu vou colocar uns pontos. Nosso negócio é tema espírita em debate, né? Então, eu queria colocar uns pontos para a gente debater, não necessariamente discordar, né? Sim. A ideia de família, ela é essencialmente uma ideia social, vamos dizer assim. A estrutura da família, tanto que a estrutura das famílias, elas mudam ao longo do tempo e mudam em culturas diferentes. No Oriente, por exemplo, em várias regiões do Oriente, a ideia de casamento, de família, é muito diferente da ideia que nós aqui no Ocidente muitas vezes, né, desenvolvemos ao longo aí dos últimos tempos. Por exemplo, a ideia de que a família se reúne, ou o casal se reúne por uma questão afetiva, ela é relativamente recente, mesmo aqui no Ocidente, né? Sim. No Oriente nem se fala, né? Na Índia, até hoje, a grande maioria, se não a totalidade de vários casamentos, dentro das castas lá, são casamentos pré-programados. Na época que eu estava fora, um colega de um colega meu, indiano, esse rapaz, comentando de que ele estava estudando fora e ia ter que voltar num determinado intervalo lá, voltar da Índia, porque os pais já tinham arrumado a noiva para ele. Ele não conhecia ainda, não. Ele ia ter que voltar para poder casar e depois voltava para terminar os estudos, né? É só para ter uma ideia assim, de que é muito diferente em outros locais do mundo a ideia relativa à família, porque é uma instituição social acima de tudo, né? Obviamente, praticamente todas as religiões vão estabelecer alguns parâmetros para a família, porque as religiões, de uma forma geral, elas também são instituições sociais. Elas existem, em grande parte, para regular determinadas relações sociais, né? Não é só a lei que regula, as religiões, em todas as épocas, regulam. E também, variando de religião para religião, a visão de família vai também ser diferente. Então, não é de estranhar, né, que esse tema seja abordado no Espiritismo sob uma ótica bastante forte da visão cristã de família, que foi também sendo desenvolvida ao longo do tempo. Isso tudo para dizer que eu sempre pensei
Assim, sempre pensei, mas não falava, né? Porque a gente sai muito do mainstream. Mas sempre Uhum, pensei que o paralelo que Kardec faz de família espiritual e família, vamos chamar material, ou família física, é um paralelo, porque as relações espirituais, os grupamentos espirituais, ou as, vamos chamar de família espiritual, ela, de certa forma, tem objetivos e tem constituições muito diferentes da família material, sob certos aspectos. Uma das grandes implicâncias, e você deve saber melhor do que eu, né, das religiões cristãs com a questão da homofetividade é porque não havia reprodução. E desde lá de muito tempo, as religiões cristãs viam na família um meio para a reprodução, um meio para poder ter filho, uhum, para uhum, poder dar continuidade à história. Quando se coloca uma constituição de uma família onde não vai ter reprodução, é difícil entender que isso causa um problema, né? Por quê? Porque aí a gente se aproxima muito mais de um conceito espiritual de família, que é o que você começou falando, que é regida pelas afinidades ou pelas animosidades, né? Porque a gente se uhum, liga pelo uhum, ódio também, uhum, acaba se ligando, mas que são regidas por relações afetivas, relações emocionais, e não necessariamente nas condições, vamos dizer assim, que a gente encontra para a família material. Porque a família material não apenas está associada, de uma forma geral, à reprodução, reprodução assim, né? Porque a gente se reproduz materialmente, uhum, coisa que não acontece na família espiritual, que a gente uhum, não se reproduz uhum, materialmente, uhum, né, como espírito. Como a gente encarnado se reproduz, é óbvio que precisa ter uma estrutura para cuidar desse espírito que reencarnou durante um certo tempo, etc, etc, né? Não apenas isso, mas o que eu quero dizer é esse aspecto social da família. Você precisa ter casa, você precisa ter recurso para criar essa criança, você precisa ter educação para essa criança. Então, essa estrutura familiar nossa como encarnada está muito relacionada a necessidades materiais. uhum. Quando coincide, e sempre que eu lia o Martins Peral, eu pensava assim, esse acidental tinha que ter outro nome, porque me parece a maioria. Né? Acidente geralmente Uhum, é uma uhum, exceção, mas o acidental parece ser uma maioria. Por quê? Porque muitas vezes esse grupo, esse casal, independente de qualquer situação homoafetiva, de gênero, qualquer que se reúne para formar uma família, muitas vezes estão motivados por um sentimento, por um afeto, mas, bom, para os que são casados, os que estão casados, que estão ouvindo, sabe que só o afeto não vai sustentar a família material. Por quê? Porque justamente juntou, porque você tem responsabilidades materiais perante a sociedade em relação principalmente aos filhos. Por isso que eu acho, quando a gente transporta questões espirituais para as questões materiais, há um certo desequilíbrio das relações materiais. E aí fica parecendo que alguma coisa está errada, que é o sentido da pergunta, né? uhum, uhum, Porque fica parecendo que todas as famílias, ou que a família certa aqui no plano material, seria aquela formada pelos laços efetivos, pelos laços espirituais. Quando, na realidade, se o objetivo da família material é um pouco bastante diferente da família espiritual, são outros valores, tem outros valores adicionais que vão dizer se aquela família está dando certo ou não. Mesmo que não haja uma relação afetiva forte, mas vou dar um exemplo apenas, né? Mas se há responsabilidade, se há cuidado com as crianças, se há um processo educativo, mesmo que não haja
amor romântico do século uhum, XIX, essa família está certa para as finalidades de uma família material, né? Então, eu acho assim, talvez a complicação que surge muitas vezes nos nossos estudos espíritas é imaginar que a família material é um reflexo dos nossos grupamentos espirituais, quando na realidade nós nos reunimos na encarnação por vários outros motivos. Pode até ser também pela afinidade, e uhum, vai, uhum, em alguns casos, muitos casos, vai até ser. Mas tem várias outras situações envolvidas, né? A ideia de família errada, eu ouvia muito de adolescente, né? Não, eu nasci na família errada, aquele uhum, período uhum, que, né, uhum. ele discorda de Revolta. tudo, que pai e mãe são os problemáticos e tal. Não, eu Uhum, nasci na família errada. Com essa ideia de que a família certa seria aquilo que fizesse tudo para mim, né? Como você uhum, colocou, a família, enquanto experiência, todas essas experiências vão ser aproveitadas. Mas eu acho que talvez essa nossa ideia de programação espiritual muito rígida, ela é questionada pelos fatos que a gente uhum, vê na sociedade, né? uhum, Você comentou dos feminicídios, mas mesmo quando não chega nesse extremo, né? A quantidade de separações ou de casais que continuam juntos, mas, né, não estão mais juntos uhum, uhum, efetivamente, uhum, ou a quantidade de separações, do divórcio, a quantidade de casos extraconjugais, tudo esse monte de fato mostra que, na realidade, essa ideia de programação muito rígida talvez precise ser repensada, né? Porque chega aqui a gente programa outra coisa, e às vezes até não programa nada, vai da uhum, valsa, né? Vai tocando, eu vou uhum, uhum, e aí fica parecendo, e eu já ouvi isso muitas vezes em estudos, a pessoa achar que ela está errada, né? Que ela tem que ficar casada com aquele homem desequilibrado porque está na programação. Eu uhum, tenho que ficar casado com aquela mulher que eu não amo mais, não gosto mais, que está me... por causa da programação. E eu acho que a gente uhum. precisa ter uma certa, não é um relativismo, mas ter um entendimento de que são coisas muito diferentes, né? Não sei o que você pensa a esse respeito. São coisas muito diferentes, com certeza. E eu penso, você tá trazendo agora no finalzinho essa questão do casal, né? Nós não temos educação afetiva, nós não aprendemos isso. Pelo contrário, né? Eu sou de uma geração que eu ouvi desde criança, até pelos abusos que essas mulheres anteriores a mim passaram, né? Eu ouvi desde criança, você vai formar, você vai trabalhar e não vai depender de ninguém, você não vai se casar, né? Casamento é ruim, né? Você vai viver a sua vida, porque você vai viajar. E eu lembro que a frase era: você vai viajar, você vai aproveitar, depois você pensa nisso, né? Não tem nem nome, chama isso, né? Nem casamento, não. Depois você pensa nisso aí, que é negócio, né? Nós não temos uma educação afetiva, então ainda tem isso, né? Espiritualmente, a gente tem um entendimento sobre afinidade e aproximação de corações, e aqui, encarnados, a gente nem sabe como fazer isso. A gente não aprende a fazer isso, né? Por isso que eu bato tanto na tecla da necessidade da gente conversar isso com os jovens e falar sobre afeto, né? Falar sobre relacionamento, porque parece que relacionamento é uma coisa horrorosa, sufocante, que mata a gente, né? Você vai morrer, né? Quantas vezes eu ouvi isso, né? As pessoas falando, você vai casar cedo, assim, sua vida acabou, né? Meu Deus, o que é isso que está acontecendo, né? Então ainda tem isso, né? A gente não aprende, não sabe fazer, e lê um romance espírita onde aqueles dois espíritos no mundo espiritual tiveram a programação do casamento. Aí a gente pensa, tá errado mesmo. Você pensa, não é o meu, né? O meu não tem isso, o meu não é possível. Então, acho que falta muito para nós, né? Os nossos irmãos evangélicos já fazem isso muito melhor que a gente.
Eles têm um entendimento da necessidade desse afeto, de estudar sobre esse afeto, que é uma coisa incrível, né? Nós ainda não. E, enfim, então eu acho que eu concordo com o que você está dizendo plenamente. E a questão social mais ainda, né? O Chico tem uma resposta para essa pergunta que eu acho tão bacana. Perguntaram para o Chico na década de 70. Ai, me fugiu o nome do livro que tá. Me perdoa, gente, que eu me esqueci, mas se alguém lembrar. É, perguntaram para o Chico assim: para onde estava indo a família? Né? Na década de 70, né, no auge do amor livre, o pessoal devia estar apavorado, né? Para onde que estava indo a constituição familiar e tal? E o Chico dá uma resposta tão brilhante. Ele diz assim: olha, se a gente está andando numa estrada e aumenta o número de carros, mais pessoas podem comprar carro, aumenta o número de carros, você não manda elas pararem de andar, você aumenta as estradas. Você precisa fazer mais estradas para que esses carros possam andar. Eu falei, nossa, né? Que resposta brilhante. É isso, né? Se socialmente a gente tem outros processos, outros entendimentos, hoje em dia as pessoas não saem de casa porque não conseguem se bancar sozinho, mora todo mundo junto por causa disso. Ou os avós precisam bancar a família porque os filhos. Não é assim? Está mudando, é mais carros, não é? Então a gente precisa aumentar as vias. Então, socialmente, de fato, a gente está vivendo experiências sociais dentro da família. Se a gente não tiver uma amplitude de entendimento, parece que está tudo errado, né? Não era essa programação ficar morando com os pais até os 40 anos. Não se trata disso, né? Se trata do momento vivido e da condição social. É fazer mais estradas, não é para mandar parar de dar carro, né? E aí, gente? Não 19 levantou a gostaria? mão. Zenóbio? Boa noite a todos, a paz esteja conosco. Luciana, obrigado aí pela participação. Muito interessante a sua colocação. Eu vou falar antes do João, porque o João me perturba, entendeu? Ele fala e depois eu fico tentando pensar. Aí quando eu vejo o tempo já acabou, já está no outro TED, eu ainda não consegui falar. Então, por isso que eu vou falar antes do João. Eu me sinto assim um privilegiado, porque eu sou parte de uma família de 7 filhos. 7 Eita. espíritos encarnados, Dona Ana e seu Zenóbio, 7 filhos. E, e já que é por simpatia e comunhão de ideias, não teve muita simpatia, não, viu? Te garanto que tem, não. Amamos, gostamos, nos confraternizamos, entendeu? Não mais do que 3 dias. Não mais do que 3 dias. Mais de 3 dias, Dona Beth. A dona Ana já tem que começar a puxar a orelha, colocar velho de 60 anos de castigo, porque o negócio fica feio, até hoje. Até hoje. Se é por simpatia em comunhão de ideias, eu acredito até na comunhão de ideias. Mas você vê, lá dos 7 filhos do seu Zenóbio de família espírita, né? Ele espírita e tal, poucos, muito poucos dos irmãos têm a mesma, vamos dizer assim, vontade, né, de estudar, de conhecer, de saber sobre o Espiritismo. Livros não faltaram, reuniões não faltaram, mocidade não faltou, nem que fosse por livre e espontânea opressão, sempre teve, vai, tem que ir, vai sim. E a gente ia, lógico que a gente ia, né? Gostava, né? Porque sempre virava festa, né? 5 irmãos virava festa, virava bagunça, era uma maravilha. Agora, eu, no final do mês, viu, dona Beth, no final do mês, eu vou ser avô de um casal feminino, um homoafetivo. No final do mês, dona Beth, o Miguel está chegando. O Miguel está chegando. E eu te pergunto, eu tenho um sobrinho que também é só da minha irmã quis ter um filho. E ela teve um filho. Uhum. Só que ela desencarnou e nós não sabemos quem é o pai. Ela nunca disse. Ela falou, não, isso é problema meu, isso eu vou guardar. Aí vem uma complicação, um detalhe, porque você não sabe qual que é a genética, né, do pai. O que você pode ter? Você é hipertenso, você vai ser obeso, você vai ser calvo, que eu acho muito bonita a calvície, não sei por quê. Você vai ser calvo, você vai usar o óculos, a gente não sabe. Sua família morreu de quê? É propensa a ter o quê? Câncer?
é propenso a ter um infarto, ele não sabe dessas coisas. Então, por exemplo, agora vai chegar o Miguel. O Miguel foi escolhido. Pegaram lá um mapa, falaram: esse perfil aqui eu gostei, Uhum, né? Lógico, gostei desse perfil aqui. Vai ser o Miguel. E aí? Como que fica essa simpatia, essa comunhão de ideias? Então, eu procuro entender, acreditar e ficar mais tranquilo quando você começa a pensar que não cai uma folha da árvore que não seja a vontade do Pai. Então, isso me tranquiliza, você entendeu? uhum, Isso me tranquiliza. Não se uhum, coloca fardos pesados e por aí vai. Eu tô nessa vibe aí, você entendeu? Acendendo uhum. incenso, tranquilo aqui com meus cristais, entendeu? Viu, João? Para Uhum. que eu possa, vamos dizer assim, tentar ter essa simpatia e essa comunhão de ideias, como diz o Kardec. Agora, eu conheço uma pessoa que eu sou muito ligada a ela, sou apaixonado nela, né? Morro de amores por ela. E ela fala: eu não pertenço a essa família que eu nasci. É ela e o irmão. O irmão é o príncipe, eu chamo ele de príncipe. O irmão é o príncipe. E ela, coitada, é a gata borralheira. A vida Uhum. inteira foi assim. Ao ponto, dona Beth, da mãe dela só dar a ela uma refeição por dia, com medo que ela ficasse obesa. Que mãe que faz isso? E aí, Arlene, gostou dessa? Para emagrecer deve ser uma boa, hein, Jane? Eu acho que eu vou entrar nessa. Uma refeição por dia. Ou então, o irmão teve tudo, né, a vida inteira, e ela não teve nada. Um exemplo, ela ia a pé do bairro Bairu até Santa Terezinha no colégio. Ela ia a pé. O irmão ia para o colégio João 23 ia de Kombi. O irmão levava lanche, ela não levava lanche porque ela tinha que ficar magra. Então ela não levava lanche. Na verdade, ela morria de fome. Ela fala: eu morria de fome. Eu era magra porque eu morria de fome. E ela fala: essa família não me pertence, porque as ideias deles, as vontades deles, são diferentes das minhas. Eles são negociantes, faz os negócios assim, e eu fico: não, não faz isso é errado, eu não concordo. Aí ela ficava de castigo, porque ela era realmente um peixinho fora do aquário. Então, eu acho que essa simpatia, essa comunhão de ideias, que é antes, durante e depois, para que eu falar para ela que tem um depois, hein? Eu acho que eu não vou falar, não, por uma questão de caridade. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, tá, Luciana? Obrigado. Eu que agradeço. Quer fazer algum Eu, comentário, Luciana? não, eu só ia dizer que acho que quando a gente lê essa simpatia, dá essa impressão mesmo. Não, não tem simpatia, não é assim. Mas só para a gente lembrar que a simpatia aqui não é exatamente afinidade, né, como o Eli falou, mas também pode ser simpatia do aprendizado. Então, ainda tem isso, né? A gente amplia isso, né? Pode ser que aquelas criaturas comunguem das necessidades de aprendizado, de entendimento, de experiência, e por isso são simpáticas, sem necessariamente serem simpáticas umas às outras, né? Então, é simpatia também numa ideia maior, né? Mais ampla. Por isso que é difícil quando a gente lê. Não tem simpatia, né? Ou essa moça que você narrou aí, né? Eu não nasci. Pode ser que seja a primeira vez dela nesse grupo familiar. Pode ser que realmente, né? Ela nunca tenha vindo nesse grupo familiar e seja totalmente fora. Pode sim. Mas a ideia de simpatia é a simpatia da experiência, né? E por isso que é amplo. E aí parece pra gente que tá fora do lugar mesmo. De novo, tá errado, né? Parece que tá errado. Arlene, quer falar? Boa noite a todos e todas. Boa É um prazer te conhecer, Luciana. Eu não te Prazer. conhecia. A sua exposição foi muito boa. Eu gostei muito. Mas, assim, eu vim para apimentar um pouquinho, Vamos. né? Porque eu acho importante. Até porque temas, como é que é, Eli? Temas espíritas em Em debate. debate. Eu fiquei pensando o seguinte, né? Hum, Pelo conjunto da obra, pelo que você mostrou, não há nada errado, vou até colocar o nada também e o errado entre aspas. Não há nada uhum, certo
Não há nada errado e não há nada certo. Se não há nada errado e se não há nada certo, eu posso fazer uma outra leitura a partir do que você falou. Eu posso colocar a variável acaso, entre aspas, também no meio disso tudo, né? Ou seja, nem tudo é controlado. Ah, mas a gente encarna, tem o plano A, tem o plano B. Mas o plano A e o plano B, necessariamente, ele não foi construído antes. Ele pode ser construído, como ele mesmo falou aqui, na nossa vida aqui, né? São as nossas escolhas, são os nossos perrengues, as nossas tensões, enfim, né? Uhum, Então, eu fico pensando o seguinte, essa variável acaso e a variável programado, eu acho que a gente pode pensar aquilo que o Eli sempre fala: cada caso é um caso, e de forma geral, tem mais a questão do acaso do que o do programado. A gente sabe disso, né? A gente uhum, sabe que existem programas, que existem questões, né? Que existem escolhas, né? Cada um com a sua condição e oportunidade de escolher e consciência para poder escolher. A gente nem sim. sabe direito como é isso, como essas coisas acontecem, mas eu só queria trazer isso, ou seja, existem questões que atravessam e tensionam esse programado. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente acha que tudo está sendo controlado, né? Um estupro está sendo, quer dizer, um estupro. A gente é o que o Sim. Eli falou, uma relação que não dá certo, né? Ah, não, mas eu Sim. tenho. E, inclusive, eu já vou até te falar, quando eu comecei no movimento espírita, eu acreditava o seguinte, que a gente tinha que ficar casado, ficar mal até o final, né? E haja reza, né? Assim, a gente reza, 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 pede, pede. Uhum, uhum. O que eu estou falando é assim, isso vale para qualquer um de nós, né? Não sou eu, não é, né? Então, assim, o que que você acha disso que eu tô falando? Eu queria saber se você tem o que que você acha disso? Não, Arlene, eu acho que a gente, que bom que a gente está num grupo de estudo, aí a gente pode falar isso. A gente não pode dizer isso uma palestra, por exemplo, né? Que bota todo mundo doido, né? Mas como a gente está num grupo de estudo e a gente está aqui se propondo a aprofundar na doutrina, já que você trouxe uma pimentinha, eu vou trazer outra, né? Já que a gente está aqui, pode falar isso. Isso porque a gente está vendo apenas dimensionalmente, com 3 dimensões. Vocês imaginem o mundo espiritual e Deus que vê com 4 dimensões, 5 dimensões, 6 dimensões, né? Então a gente vê assim, nasci, vivi, morri. Eles nos veem em N outros cenários, né? Em N outras possibilidades. Então, cada escolha abre possibilidades que para o mundo espiritual, né, para Deus, não é, nossa, dei um susto em Deus, né? Ele achou que eu ia para a direita, eu virei para a esquerda. Isso é que não existe, né? Acho que quando Kardec falou acaso não existe, é nesse sentido, né? Porque essa ordem, eu queria muito conhecer esse computador, eu sempre falo isso, quando eu desencarnar, eu queria muito ir lá nessa sala do computador e ver essa ordem, né? Nesse sentido, o acaso não existe. Eu não dou um susto em Deus, né? Eu não sou surpresa. Mas é nesse sentido. Não é no sentido de, como você disse, uma programação que eu não saio dela e tudo. Não, aí realmente seríamos marionetes, né? Nesse sentido, não é. Né? Na dimensão que eu estou, a escolha é minha, a opção é minha, e tudo que virá dessa opção é algo que espiritualmente vai caber para mim. É isso mesmo, perfeito. Né? Ah, então estava na programação esse casamento faliu, houve desrespeito, houve violência, faliu, faz parte do mundo material, faz parte como ele falou, né? Não é a mesma relação, né? Família espiritual do material, faliu. Então, nessa Eu encarnação, acho que a nesse gente abre, movimento, né? A gente abre, a gente não exato, fecha.
Exatamente, exatamente. Mas eu não dei um susto em Deus. É isso que é o legal. Um susto nele eu não dei, né? Essa percepção tá e ele vai fazer o GPS voltar. Isso é muito maravilhoso, né? Mas tem Muito. companheiros que têm muita dificuldade de entender isso, né? Porque falar, ai meu Deus, então, eu queria que você me desse uma ordem, né? Eu queria que você falasse, tem que ser assim, né? Vocês devem conhecer uma historinha que quase todo palestrante conta, né? Contava, pelo menos na minha época que eu ouvia muito, né? É, de uma pessoa que ficou casada há muito tempo e era abusada e costurava com a linha, né? E tinha muita dificuldade de costurar com a linha. E quando desencarnou, falou: Ah, eu fiz tudo que eu podia, e aí agora você tem que voltar para aprender a amar, né? Ah, tá. Agora você vai voltar com ele, com essa pessoa, para aprender a amar. Essa era uma história que a gente sempre contava, né, nas palestras, a gente sempre ouvia. E eu pensava, Deus meu, coitada dessa pessoa, né? Como é que ela vai aprender a amar se ela sofreu a beça, né? Que Deus é esse? Então é isso, né? Não acredito que seja dessa forma que vai aprender a amar, né? Enfim. Mas eu acho que isso isso que você está dizendo, Arlene, é muito bom para a gente conversar aqui, sabe? Para nesses grupos de estudo a gente conseguir se fortalecer com relação ao entendimento, né? Obrigada, Luciana. Imagina. Vamos ouvir o nosso amigo João agora, Luciana. Vamos. Boa noite, meu povo. Boa noite. Parabéns aí, amiga Luciana. Apresentação muito boa, viu? O Zenóbio só me cutucando. Hoje não tá o Paulão, o Zenóbio fica me cutucando. Hoje era bom ele ir pro Paulão, né? Fica falando aí não sei o que de Deus, os temas só dava pra ele. É, semana passada, a Lé ainda tá por aí, né? Tá ali. Semana passada a gente tava abordando e a gente compartilhou, amiga Luciana, de alguns tipos de hábitos que existem nas casas espíritas. Eu queria começar relatando que tem muito centro espírita por aí, Dona Beth, Arlene, que fica o meu povo. Os mentores mandando a mulher ter filho. Tem um caso de uma senhora que já tinha os seus 40 anos, frequentando a casa espírita, e segundo o médium lá, o mentor se manifestou, Zenobe, e disse: Olha, a senhora tem que ter mais um filho. Está no seu planejamento reencarnatório, a senhora precisa ter mais um filho, é a sua missão da maternidade, sacrifício do amor familiar e tal, tal, tal. E a mulher, Deus me livre, eu já sou uma mulher pobre, já tenho 40 anos de idade, eu quero lá. Não, mas o mentor disse, não, eu não quero saber de mentor. A senhora não pode desobedecer o mentor. O mentor disse, a senhora tem que gravidar. Eu não quero saber a sua pessoa de idade. E conversa vai, conversa vai, a mulher foi-se embora. Não quis mais saber. A mulher desobediente, disciplinada. Não quis ouvir o mentor. Passado uns 6 meses, tá conversando com a vizinha pergunta assim: mulher, cadê? Tu ainda foi lá para aquele centro espírita lá? Vou nada, Deus me livre, lá não volto mais não. Lá é uma casa espírita que baixa caboclo e fica mandando a gente pegar bucho. Deus me livre. E não voltou mais. Por baseado nessa ideia de que o mentor espiritual vai mandar na vida pessoal da pessoa. Que coisa, mas o espírito parece Deus. Se lhe orientou, tem que fazer. Baseado numa crença de que toda reencarnação é planejada. E não é. Eu lembrando de um diálogo, e aí eu lembrei de um TED passado sobre a importância das relações familiares feitas pela senhora também. Aliás, a senhora gosta de Teresa d'Ávila? A senhora, eu não sei, eu gosto muito. Seria um tema bom para o TED, né? A experiência mística de Teresa Dávila é Teresa maravilhosa. d'Ávila para a gente, muito bom, né? Ah, uma, eu vi foi uma coisa que a senhora colocou e eu estava conversando com uma amiga que teve casada por 20 anos, e aí o marido saiu de casa, houve a traição e saiu e tem outra família, e ela ficou sozinha cuidando dos 2 filhos, né? E aí foi dito a ela,
E aí eu estou trazendo isso porque a senhora falou no TED passado aqui, eu achei muito interessante, que existe aquele tipo de planejamento por um tempo determinado. A senhora colocou, não necessariamente a Sim, vida inteira, né? sim. E aí foi colocado assim, talvez o planejamento de vocês estar junto não era só 20 anos. Não Uhum, necessariamente fracassou, né? A experiência. uhum, Houve esse planejamento de 20 anos, acabou, ele agora seguiu, né? Outro aprendizado, tal, tal, tal. E a moça, a senhora, né? Agora divorciada, com 2 filhos, ela deu uma resposta que eu achei interessante. Ela disse assim, interessante, quer dizer que o planejamento de 20 anos era só para ele? Ninguém me consultou? Porque se dependesse de mim, eu queria continuar casado. Ou seja, o uhum, planejamento uhum, reencarnatório é feito para ele me usar por 20 anos, depois ele aprendeu o que ele aprendeu, vai embora, ninguém me consulta, me pergunta nada, e eu que uhum, fico aqui. uhum, É desse jeito que uhum, funciona a lei divina? uhum, Eu achei interessante porque ela colocou o lado uhum, dela. O uhum, planejamento é sempre um ou outro. Será que combinou com o outro para cumprir o planejado? Eu achei uhum, interessante isso. No livro Sexo e Consciência, é uma compilação das palestras da Joana de Anjos com o Divaldo, diálogos, e do Divaldo com o Chico Xavier, sobre esse tema, né? Sexo e consciência, sexualidade, tal, tal, tal. E tem uma pergunta que faz o Chico, a senhora colocou aí. Chico, o que é que você acha do sexo antes do casamento? O Chico respondeu, meu filho, sem amor não vale a pena nem o sexo e nem o casamento. O Uhum. Divaldo foi visitar o Chico e nesse dia, por acaso, em Minas Gerais, ele estava distribuindo material para gestantes. E era uma fila de mulher, o Divaldo notou que eram mulheres de idade, em situação de uhum, pobreza. E o Divaldo virou-se e colocou: eu acho, Chico, que é uma situação de injustiça a providência divina fazer essa mulher que para essa mulher aqui tem 6 filhos, está grávida do sétimo, já em situação de pobreza, vai trazer mais um espírito para passar fome. Como é que a providência divina planeja uma coisa dessa? Eu não entendo. E o Chico disse: não, meu filho, essa fila aqui apontou para a fila de mulheres pobres, já com uma certa idade, com vários filhos e grávida, recebendo o material que ele doava, né? Essa fila aqui, meu filho, não é fruto da providência divina, é fruto da negligência contraceptiva. Como assim? uhum, Divaldo achou pela metade a resposta, né? O Dr. Bezerra me contou que planejamento reencarnatório no mundo de provas e expiações não é a regra. Para ter um Uhum. planejamento reencarnatório, escolher o pai, a mãe, as ligações, expiação, provação, é preciso mérito. Que a maioria desses espíritos no mundo de provas e expiações não tem. Eles ainda estão construindo créditos perante a lei divina. O caso dessa senhora, com vários filhos, não tomou os devidos cuidados, engravidou. Um corpo sem espírito não vinga. O que é que o doutor Bezerra me contou? Já que engravidou, é o jeito de trazer o espírito. Mas não estava planejado. Deus, em sua infinita sabedoria, jamais planejaria colocar 8, 10 filhos numa situação de pobreza para todos passarem fome. E aí entra a questão do mau uso do livre-arbítrio delas. É preciso articular essas duas coisas. A necessidade espiritual do espírito evoluir e aquilo que fazemos uma vez chegando aqui. Eu queria parabenizar o seu trabalho, foi uma apresentação muito boa. Eu acredito que tem muita gente aí que nasceu em família, entre aspas, errado, mas que pode fazer dar certo, né? Com esforço, com inteligência, e se não der, eu vi isso num palestrante, eu achei muito polêmico, mas hoje eu entendo como inovador. Ele disse assim: se você chegar a certo momento e ver que a sua família é de tal maneira tóxica que até compromete o seu cumprimento de missão, por exemplo, na minha família já teve casos da família tocar fogo em todos os meus livros. Então, se você tem uma missão do bem e a sua família, né, a família tóxica, como o Zenob colocou aí, não tem problema nenhum e você se afastar dessa família em nome de uma causa maior e você vai criar a sua família. Porque uma coisa é a família que você nasceu, pai, mãe, irmãos, outra coisa é a família que você vai criar
com esposa, filhos e etc. Eu achei muito interessante essa dica dele, sabe? Porque ainda existe muita culpa de não, você é obrigado a ficar perto dos laços consanguíneos. Quando não existe vínculo de afeto, acaba sendo um relacionamento abusivo que impede você até de evoluir. Já que eles não querem nada e você quer, é preciso você se afastar. O que a senhora acha disso? João, eu acho que foi isso que Jesus reafirmou quando ele falou honrar pai e mãe, né? Ele não falou obedecer, né? Justamente por isso, né? Porque pai, mãe, os nossos familiares podem errar e podem querer que nós façamos coisas que vai contra, que são abusivas, né? Que vão fora do que a gente se propõe. Então, o mandamento é muito real, né? É honrar, não é obedecer, né? No sentido de honrar é não desrespeitar, né? Obedecer seria, vai obedecer tudo que for dito, independente do que for dito. Isso ele não diz, né? Eu acho que o Cristo tá exatamente nos colocando a isso, né? Se for entre a família e o seu propósito espiritual, propósito espiritual. Se for a família e Deus, Deus, né? Sem desrespeitar. Agora, eu só queria voltar na moça que falou, né? Poxa, então a programação foi só para ele, a resposta dela foi muito boa, né? Porque ela está entendendo que ele saiu bem. Ela está entendendo que ele. Então ele veio, né, usou, gostou, foi embora, saiu felizão e tal. Se ela entender assim, realmente, então foi só para ele e eu fiquei aqui passando aperto, né? Mas por isso que a gente diz, né? Os dois têm que aprender e ensinar, né? O que essa companheira ensinou e aprendeu é que é dela, né? Por esses 20 anos, né? E agora o processo do luto pela perda de um amor e tudo mais, né? E tudo que isso apresenta. Mas a gente tem essa visão, né? Então, ele saiu bem, logo, para ele, então é que serviu. Não, os dois deveriam ter aprendido e ensinado juntos, né? É isso que a gente não aprende, João. Ninguém ensina para a gente isso, né? Olha, numa relação, você é professor e aluno, né? A pessoa que está contigo tem que aprender também, e você também, enfim, a gente não aprende isso, né? A gente está em Hollywood, eu vou ser feliz para sempre, né? E aí a gente tem dificuldade. Então, meus amigos, mais alguém gostaria de trazer uma contribuição? Alguma pergunta, alguma colocação? Eu quero saber de onde o João está falando. Ah, Acho que outra vez eu perguntei e ele me fala aí, respondeu, eu João. não me lembro. É do Ceará, Nordeste. Isso não, no Ceará. Nesse caso, deixa eu emendar aqui. Nesse caso, caso o marido, né, pegando a fala da senhora, ele Uhum, saiu depois de 20 anos, né? A senhora colocou, os dois tinham que aprender. No caso, ele aprendeu uhum, como? Se ele saiu pelas vias da infidelidade, da traição. exatamente. Exatamente. É, Se é tiver esse, saído os esse dois numa mesmo. boa, mas saiu de uma forma covarde, mentirosa. Sim, sim. É isso que a gente está dizendo, né, João? É, depois de 20 anos, será que ele estava numa condição que antes ele faria isso no primeiro ano de casado? Será que ele estaria numa condição que num outro momento ele faria isso na lua de mel? Sabe? Assim, a gente não tem como saber, mas o que a gente sabe é que esses aprendizados juntos, eles têm um propósito, né? Eu não sei como era o coração dessa pessoa antes. Pode ser que antes ele nem conseguisse se relacionar, né? Só usaria realmente as pessoas, seria um espírito que usaria os corações, né? Nessa encarnação ficou 20 anos, não sei. Por isso que a gente realmente não tem como opinar, mas o que a gente sabe é isso, né? Os dois precisam aprender e ensinar. O quê? Realmente é com os dois, né? Tem corações que não conseguem, numa vida, se relacionar, né? Ter compromisso. Vão abusar, vão desrespeitar, né? E numa outra vida vão conseguir ficar casados 5 anos. Nossa, é pouco. Não sei, para esse espírito que nunca conseguiu se comprometer, 5 anos deve ser até demais, né? A gente já evoluiu bastante para entender que quando junta duas pessoas ou mais, falar em programação já é complicado, porque estão falando em dinâmica
o Exatamente. processo de relacionamento. E Exatamente. isso, quando a gente fala de casamento de 20 anos, a gente está falando em processo de relacionamento por 20 anos, onde os dois vão mudar muito. E Sim. muitas vezes envolve tanto de outras pessoas, não apenas filhos, mas pais Uhum. dos noivos, né, amigos, enfim, é Sim, sim. tanta coisa envolvida, né? Às vezes é um amigo, uma amiga que vai por fim, iniciar o fim de um relacionamento, né? Então a gente vê a Uhum. complexidade disso para falar em programação. Quando a gente vai pensar em uma máquina, sim, mas em ser humano é complicado pegar a programação e tomar isso como certo, né? É óbvio que algumas coisas podem ser programadas, algumas coisas a gente acredita no espiritismo, não podemos perder isso de vista também, né? Kardec traz isso, Uhum. aponta isso para a gente. Agora, a partir do momento que foi programado um encontro, o desenvolvimento desse encontro pode não acontecer da forma como era prevista, né? Uhum. E entendemos também, bom, eu pelo menos acredito nisso, quando a gente vê, se relaciona com alguém, acho que é muito mais fácil a gente pensar em criança, né? Quando a gente vê uma criança se desenvolvendo com algum comportamento, a gente consegue meio que prever um pouco no que aquilo vai dar. Uhum. Pela nossa Uhum. experiência, pelo que a gente conhece aquela criança. Agora, você imagina isso no nível divino, né? Ele consegue compreender o caminhar, o avançar das coisas de uma forma superlativa, né? Sim. A Léa quer falar novamente. Vai lá, Léa. É só passar para você, Luciana, a minha própria experiência, desculpa, Uhum. é, como ele colocou ali sobre planejamento, eu tenho certeza que antes de casar, eu fiz planejamento, porque era Uhum. uma coisa intuitiva que batia na minha consciência, sem conhecimento, sem experiência, sem nada. Eu vou ter 3 filhos. Eu vou ter 3 filhos. Uhum. Batia na Uhum. minha cabeça. E, de fato, eu tive os 3 filhos. E aí, eu tive um sonho onde um espírito mais jovem, masculino, na conformação masculina, Uhum. e um possível mentor, companheiro espiritual mais Uhum. velho, mais baixo. Ele, o mentor, perguntou para mim, isso é claro, muito claro, é um Uhum. fato que me impressionou muito. Virou para mim, apontou para o espírito mais jovem e mais alto e disse: Você aceita esse espírito como seu filho? Uhum. Textualmente. E eu Uhum. levantei a cabeça, eu ainda me lembro que ele era mais Uhum. alto que eu, levantei a Uhum. cabeça e disse: Aceito. E acabou o sonho, eu acordei. Uhum. Acordei o marido, sacolejei, falei, vamos ter mais um filho. Você está louco? Nós já temos 3 filhos, a vida está Uhum. difícil. Eu falei, não adianta, sou eu que evito. Você não toma conhecimento, é igual a história do Uhum. outro, né? Você não toma conhecimento, o dia que se assustar, eu estou de barriga, você não sabe quando que foi. E ele falou, então Uhum. tá, aí esse vai ser o último. Eu falei, aí combinado. Então é muito Uhum. interessante a relatividade desse planejamento, né? Então eu Muito, gosto muito muito. hoje é que Do determina. hoje. Obrigada, Exatamente. Luciana, seu estudo é muito bom. E você tinha todas as possibilidades, né, Léia? Você podia dizer não, não aceito. Sim, Sim, eu aceito, sim, né? sim, sim, Exatamente. sim. O hoje, a minha Hoje, determinação. E exatamente. olha, adorei a opção de ter. Minha rapinha do tacho é uma delícia. É uma delícia. Coisa boa. Todos eles são, obrigada. Eu fico feliz, porque eu também sou raspinha do tacho. Tomara que ele também tenha gostado. Ah, então vai, deixa aí. Que bom que a Léa ainda, no final, disse: ele é uma delícia, mas todos eles são. Porque isso vai ficar gravado, né? Senão os outros vão ficar com ciúme, né, Léa? Vai ficar com ciúme. Ô, Luciana, a gente agradece muito a sua Eu que participação. agradeço. Aliás, você gostaria de dizer alguma coisa antes da gente Eu finalizar? queria agradecer ao Sim. pessoal pela recebida e por essa oportunidade de a gente conversar, né? Doutrina Espírita conversada é outra coisa, né? Em grupo é muito bom. Muito obrigada, viu, gente, pela oportunidade e em especial de terem acolhido a nossa logo, né? E a nossa forma de entender família. Às vezes a gente vai falar em algumas casas e leva essa logo, ou fala um pouco sobre isso e causa mal-estar, né? Porque as pessoas ainda têm uma visão fechada, né? Então, que bom que aqui vocês tiveram uma acolhida e a gente pôde conversar baseado na doutrina, né? Que foi o que a gente fez aqui. Muito obrigada.
Nisso que a gente acredita, Luciano. Se quiser conversar, vem para cá. Tá É. joia? Pessoal, a gente volta então daqui a 15 dias. Lembrando que a gente está lá no nosso canal no YouTube, no nosso site do Espírita Info. Se você quiser compartilhar, daqui a pouquinho o vídeo já está lá, já pode compartilhar, tá bom? Um abração, uma ótima noite para todos. Obrigado, Boa noite, pessoal. Luciana. Um abraço. Obrigada, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Boa noite.